Então, dando sequência, né, ao nono capítulo da segunda parte do livro Paulo Estevão, o capítulo que se chama O Prisioneiro do Cristo. Então, nós estamos acompanhando a condução do Paulo como prisioneiro, já, né, desde Jerusalém, passou pela Cesareia, e aí, acompanhado, né, de um centurião, ele está sendo conduzido a Roma. E na semana passada a gente viu o episódio, né, em que eles tiveram uma tempestade, passaram 2 semanas nessa tempestade, e mesmo assim Paulo sempre demonstrando, né, a fé, a oportunidade de levar a palavra do Cristo em todas as circunstâncias, em todas as situações e para todo tipo de pessoa. E eles tinham parado na ilha de Malta, né? Depois, inclusive, teve aquele episódio que ele foi picado por uma cobra. Não aconteceu nada com ele. Passou pela Sicília e agora eles estavam na cidade de Pousolis. E nessa cidade, inclusive, os habitantes de lá, né? Apesar do Júlio, que é quem está conduzindo ele como prisioneiro, querer já dar sequência para chegar em Roma, eles pedem para que eles possam ficar mais uma semana lá e o Júlio concede. O Júlio tem uma simpatia, né, muito grande por Paulo, tem também a convicção do que Paulo fala sobre Jesus, que realmente é algo que toca o coração do Júlio, mas ele estava cumprindo com a obrigação dele e Paulo continuando também sempre na sequência. Mas eles estavam então nessa cidade, já na Itália. E com a permissão do Júlio ficam lá para aproveitar e Paulo pregar mais sobre o Evangelho. E vamos dar sequência então a partir daí. Decorrida a semana de trabalhos frutuosos, felizes, o centurião fez ver a necessidade de partir. A distância a vencer excedia de 200 quilômetros, com 7 dias de marcha consecutiva e fatigante. Então, olha isso, né? Eles estavam a 200 quilômetros mais ou menos de Roma, e olha a previsão deles, né? Com 7 dias de marcha. Então, andando firme, né? Imagina. O pequeno grupo partiu acompanhado de mais de 50 cristãos de Pousolis, que seguiram o ex-rabino até o Fórum de Ápio, em cavalos resistentes, montando carinhosa guarda aos carros dos guardas e prisioneiros. Então saiu um grupo, né, de outras pessoas junto, acompanhando, né, essa caravana, acompanhando a Paulo e acompanhando inclusive os centuriões ali, né? Nessa localidade, distante de Roma, 40 e poucas milhas, aguardava o apóstolo dos gentios a primeira representação dos discípulos do Evangelho na cidade imperial. Eram anciães comovidos, cercados por alguns companheiros generosos que por pouco carregavam o ex-rabino nos braços. Júlio não sabia como disfarçar a surpresa que lhe ia na alma. Jamais viajara com um prisioneiro de tamanho prestígio. Então imagina onde Paulo parava, tinha gente querendo ver ele, tinham pessoas que se aproximavam, adoravam a ele, né? Levavam a sua gratidão a tudo que o Paulo já tinha feito pelo cristianismo, porque já eram conhecedores do cristianismo. E em cada nova cidade, cada vez se aproximando de Roma, esse movimento parecia que de recepção a Paulo estava cada vez mais caloroso. E o próprio Júlio estava cada vez mais também surpreendido. Falava assim: eu nunca acompanhei um prisioneiro com tanto prestígio assim. De Fórum de Ápio, a caravana demandou o sítio denominado As Três Tavernas, acrescida agora do grande veículo que levava os anciães romanos e sempre rodeada de cavaleiros fortes e bem dispostos. Nessa região, singularmente nomeada em vista do grande conforto de suas hospedarias, outros carros
e novos amigos esperavam Paulo de Tarso com sublimes demonstrações de alegria. O apóstolo agora contemplava as regiões do Lácio, empolgado por emoções suaves e doces. Tinha a impressão de haver aportado a um mundo diferente da sua Ásia, cheia de combates acerbos. Então, aquele sonho que ele tinha, né, de pregar o evangelho no Ocidente, né, ou na Europa, em Roma, na Itália, na Espanha, ele estava se encantando com esse local novo que ele tinha esse sonho e ainda não tinha ido lá fazer essa pregação. E como foi anunciado para ele, né, pela espiritualidade, pelo próprio Cristo, Estevão, Abigail, estava se cumprindo aquilo que tinha sido dito a ele. Desde aquele momento em que ele planejou isso e a vida acabou desviando ele para voltar para Jerusalém ao invés de ir a Roma. E agora tudo se cumprindo da maneira que foi dito. Foi assim, você vai a Roma, vai ser como imagina, não da maneira que você planejava, mas você vai até lá. E ele então está chegando e sendo recebido dessa maneira. Então imaginem a quantidade de pessoas que realmente também já têm notícias do cristianismo, já tem notícias, inclusive, do trabalho de Paulo de Tarso, para poder recepcionar ele chegando já na capital do império. Com permissão de Júlio, a figura mais representativa dos anciães romanos tomara assento junto de Paulo naquele jubiloso fim de viagem. O velho Apolodoro, depois de certificar-se da simpatia do chefe da corte pela doutrina de Jesus, quer dizer, esse senhor, esse ancião, agora sabendo que o próprio Júlio, né, tinha uma simpatia pela doutrina de Jesus, tornou-se mais vivo e minucioso no seu noticiário verbal, atendendo às perguntas afetuosas do apóstolo aos gentios. Então ele estava trazendo notícias, inclusive por parte, né, do que estava acontecendo com relação ao próprio cristianismo ali em Roma. E aí ele fala, mais tranquilo agora por saber que o próprio soldado ali, ele é simpatizante também do cristianismo. E aí ele fala para Paulo, traz as notícias, né? Vindes a Roma em boa época, acentuava o velhinho em tom resignado. Temos a impressão de que nossos sofrimentos por Jesus vão ser multiplicados. Estamos em 61. Olha que interessante aqui a gente notar o ano, né, em que isso está acontecendo. Ano de 61, depois da era, né, que começa a ser designada através do marco, né, de Jesus Cristo. Mas a gente, voltando ao início do livro, se lembra, o livro começou no ano de 32, mais ou menos, quando Paulo ainda não era convertido ao cristianismo. Então, de 32, 33, 34, mais ou menos, até agora, então 30 anos já se passou desde o início do livro. Do Paulo ainda naquela postura, né, ante os cristãos, depois da conversão, e mais de 20 anos de viagens, e mais todo esse tempo em que ele teve preso, em deslocamento, a viagem e tudo mais. Então agora nós estamos no ano de 61. E agora, e o que esse senhor está falando? Né? Mas há 3 anos que os discípulos do Evangelho começaram a morrer nas arenas do circo pelo nome Augusto do Salvador. Então nós temos que agora lembrar um pouquinho da parte histórica, né, do que aconteceu com o cristianismo. Quantas histórias a gente não conhece, né, e ouve dizer com relação aos circos romanos, onde muitos cristãos foram mortos. Porque até agora, na história do livro, aqui que nós estamos vendo, até agora a gente só estava vendo perseguição por parte dos próprios hebreus, por parte dos próprios judeus, que não entendiam o Cristo, né, o Jesus como o Messias,
o Salvador que tinha sido prometido, e por conta disso combatiam o cristianismo. E os romanos não interferiam muito. Os romanos, eles dominavam o mundo naquela época, inclusive o local onde os hebreus viviam, mas não só ali, boa parte da África, né? Boa parte da Europa. Então, o Império Romano, ele abrangia muita coisa. Mas uma das localidades que o Império Romano dominava era a região ali dos israelenses, né, dos hebreus. Ali tinham alguns problemas entre os povos da própria raça e os romanos intervinham muito. Mas a partir de determinado momento, os romanos também começaram a enxergar o cristianismo como um movimento que pudesse ser alguma ameaça para também o modo de viver deles. E também, voltando aí para a gente concluir essa questão da parte histórica, isso durou mais de 300 anos. Então, tudo que nós estamos vendo de dificuldade por parte dos cristãos, do início do cristianismo, né, do cristianismo primitivo, isso se estendeu por mais de 3 séculos. Então, eram os israelenses, os hebreus, perseguindo os cristãos. Em determinado momento, isso daí se difundiu um pouco mais, principalmente, a gente vê no livro, por influência de Paulo de Tarso, que resolveu levar a notícia ao mundo. E quando lá já estava, de certa forma, ganhando terreno, né, na capital do império, em Roma, os romanos também começaram a perseguir ou se divertir com o que eles faziam antes somente com os escravos. Eles levavam os escravos aos circos romanos para se divertir vendo os escravos sendo comidos por leões, degradando com as feras, sendo flechados, queimados, tudo o que acontecia no circo romano. Mas o que o senhorzinho está dando notícias para Paulo de Tarso é isso, que há 3 anos os discípulos do Evangelho começaram a ser levados para essas arenas do circo romano. E aí Paulo já sabia dessa notícia, né? Olha aí que ele responde: sim, disse Paulo de Tarso solicitamente. Eu ainda não havia sido preso em Jerusalém quando ouvi referências às perseguições indiretas movidas aos adeptos do cristianismo pelas autoridades romanas. Então, olha isso. Isso foi há 3 anos atrás, antes de Paulo ser preso em Jerusalém. Ele já tinha ouvido notícias desse tipo de coisa que estava acontecendo lá em Roma. Não são poucos, acrescentou o ancião, os que têm dado seu sangue nos espetáculos homicidas. Nossos companheiros têm caído a centenas aos apupos do povo inconsciente, estraçalhados pelas feras ou nos postes do martírio. A gente não faz ideia do quão difícil era ser cristão. Hoje a gente é cristão, mas assim, numa zona de conforto tão grande, a gente não enfrenta nenhum tipo de dificuldade para ser cristão e ainda assim não dá valor para o que é ser verdadeiramente cristão, para o que é realmente ter recebido a boa nova que o Cristo veio trazer. E hoje isso parece que ficou tão morno, tão banalizado. E por parte desse texto, né, dessas histórias que a gente lê, dessa luta que foi por parte daqueles que entenderam o que é realmente esse momento histórico da humanidade, que inclusive marcou a humanidade na cronologia, né? E antes da vinda do Cristo e depois da vinda do Cristo. E muitas vezes a gente ainda vive alheio a isso. Isso, eu acho que vale a pena a gente refletir em tudo isso, né? E aí vamos seguindo, mas o centurião muito pálido então interrogou. Então, porque o Júlio estava ouvindo essas notícias ali por parte do ancião, a conversa dele com Paulo, e ele então, ouvindo muito pálido, interrogou.
Mas como pode ser isso? Há medidas legais que justifiquem esses feitos criminosos? E quem poderá falar em justiça no governo de Nero? Replicou Apolodoro com um sorriso de santa resignação. Ainda agora, perdi um filho amado nessas horrorosas carnificinas. Então, olha isso, o próprio centurião, né, indignado, falando assim: escuta, mas é justo? Existe alguma lei que permite que esses cristãos seja feito isso com eles, né? E aí o que o Apolodoro falava: escuta, mas no governo de Nero, né, alguém tem, na verdade, algum direito a alguma coisa? O que ele decidir está decidido. O que ele mandar fazer, todos acatam. E aí ele, ouvindo isso, né, fala: mas como? Tornou o chefe da corte admirado. Muito simplesmente, esclareceu o velhinho, os cristãos são conduzidos aos circos, no martírio e na morte, no martírio e da morte, como escravos faltosos e misérrimos. Então eles são conduzidos como se fossem escravos, e ninguém muitas vezes nem sabe se é cristão, se é escravo, porque o espetáculo já existia. E então aqueles que têm algum problema com aqueles cristãos, conduzem eles no bolo, né, aquele grupo, né, de seres humanos que deveriam então ser sacrificados ou deveriam participar desse espetáculo sangrento e eram colocados ali e levados e eram como se fossem realmente cordeiros a serem abatidos, né? Ou algum animal que tinha que ser sacrificado. Eram seres humanos cristãos que deveriam, se pensou, se chegou à conclusão que eles deveriam então morrer como os que eram, né, tidos na época também como sub-humanos, né, que eram os escravos, pessoas que não tinham o mesmo direito que os outros seres humanos. Como ainda não existe um fundamento legal que justifique semelhantes condenações, as vítimas são designadas como cativos, que mereceram os suplícios extremos. Então, eles eram levados como se fossem escravos mesmo, já que não existe lei que determine que os cristãos devam ser conduzidos a esse tipo de condenação, eles eram colocados no grupo dos escravos. Mas não existe um político, ao menos, que possa desmascarar o torpe sofisma? Quase todos os estadistas honestos e justos estão exilados, para não falar dos muitos induzidos ao suicídio pelos prepostos diretos do imperador. Acreditamos que a perseguição declarada aos discípulos do Evangelho não tardará muito. Então, olha aí o que está acontecendo nesse momento histórico. No começo, eles eram conduzidos como escravos, mas eles já estavam acreditando, mas já já o próprio imperador ou os senadores vão definir que sim, os cristãos também podem ser perseguidos e declarados a essa condenação nos circos romanos como os escravos. A medida tem sido retardada somente pela intervenção de algumas senhoras convertidas a Jesus. Então, olha isso. Algumas senhoras da corte que eram convertidas a Jesus estavam conseguindo segurar esse tipo de atitude por parte dos governantes. Que tudo tem feito pela defesa de nossos ideais. Não fora isso, talvez a situação se revelasse mais dolorosa. Precisamos. E aí, Paulo ouvindo tudo isso, né? Porque aí agora estava a conversa entre Júlio e o ancião. Precisamos negar a nós mesmos e tomar a cruz, exclamou Paulo de Tarso, compreendendo o rigor dos tempos. Tudo isso é muito estranho para nós outros, ponderou Júlio acertadamente, pois não vemos razão para tamanha tirania. É um contrassenso a perseguição aos adeptos do Cristo, que trabalham pela formação de um mundo melhor,
quando por aí medram tantas comunidades de malfeitores a reclamarem repressão legal? Com que pretexto se promove esse movimento sorrateiro? Então, olha que interessante o que está acontecendo aqui, né? O Júlio, ele está indignado com o que estão fazendo com os cristãos, porque ele está conhecendo o cristianismo e está entendendo um pouco do cristianismo, e ele, como um cidadão, né, romano, ele está enxergando um certo abuso, está achando que realmente não faz sentido, com tantos malfeitores, com tanta criminalidade realmente, com necessidade de punição, de julgamento, por que que eles estão perdendo tempo com a condenação de cristãos? Mas olha que curioso é isso. Porque quem é Júlio e quem é Paulo em todo esse contexto? Júlio é justamente um romano que está conduzindo um cristão a um julgamento. Mas olha como ele está indignado quando analisa de fora, quando ele foge daquele contexto que se iniciou tudo. Porque ele foi designado para acompanhar um prisioneiro que lá na Judéia, né, foi condenado, e ele então é um que leva um prisioneiro cristão e está inconformado com o que estão fazendo com os cristãos. Apolodoro pareceu concentrar-se e replicou: acusam-nos de inimigos do Estado, a solapar-lhe as bases políticas com ideias subversivas e destruidoras. Então, o Apolodoro está explicando para o Júlio por que é que estão, né, enxergando os cristãos como um problema. Então, eles estão enxergando como inimigos do Estado que estão começando com ideias que podem abalar a política romana. A concepção de bondade no cristianismo dá aso a que muitos interpretem mal os ensinamentos de Jesus. Os romanos abastados, os ilustres, não toleram a ideia de fraternidade humana. Então, isso é até hoje. Aquele que tem muito e que começar a entender a necessidade de dividir um pouco do que ele tem com aqueles que têm pouco, dependendo do grau de espiritualidade dessa pessoa, ele vai lutar contra. E principalmente naquela época, então imaginem, esses romanos não toleram a ideia da fraternidade humana, de achar que todo mundo é irmão. Inclusive, porque daí entram inclusive os escravos. Para eles, o inimigo é inimigo. O escravo é escravo. O miserável é miserável. Então não existe possibilidade de descer do trono, de começar a enxergar os outros de maneira igual, como nós ainda temos também essa dificuldade. Vamos convir que é a realidade ainda de hoje. Mas é isso que naquele tempo levava a tirania a atitudes mais extremas, a ponto de falar, não gosto da sua ideia, então você morre. E morre sendo comido por um leão. Né? A gente ouve tanto essa história e a gente não consegue visualizar o grau de barbaridade que é uma situação como essa. Deixar uma pessoa ser comida por um leão, independente se ela é criminosa ou não, já seria uma barbaridade. Agora, só porque eu não quero perder a minha riqueza, não, esse daqui vai me tirar da minha zona de conforto. Vamos deixar ele ser comido pelas feras. Vamos nos divertir com isso, porque é isso o que acontecia. Não lhes ocorre abandonar, por um momento sequer, o festim dos prazeres fáceis e criminosos para cogitar da elevação do nível social. Raríssimos os que se preocupam com os problemas da plebe. Um patrício caridoso é apontado com ironias.
Num tal ambiente, os desfavorecidos da sorte encontraram no Cristo Jesus um Salvador bem-amado e os avarentos um adversário a eliminar, para que o povo não alimente esperanças. Então, olha aqui, ó. Então, com tudo isso que estava acontecendo, para aqueles que estavam sendo desfavorecidos, encontraram no Cristo um apoio. E para aqueles que acharam que pudesse perder qualquer regalia, não. Então, esse é um adversário que nós temos que eliminar desde já. Que isso é o que aconteceu desde a época em que Paulo entendia mal, né, o Cristo. Examinada essa circunstância, podemos imaginar o progresso da doutrina cristã entre os aflitos e pobres, tendo-se em vista que Roma sempre foi um enorme carro de triunfo mundano que segue com os verdugos autoritários e tirânicos na boleia, cercado de multidões famintas que vão apanhando as migalhas de sobejo. Então, esse é o panorama da sociedade romana na época do Império. Poucos detendo muito e muitos sofrendo, né, e correndo atrás das migalhas desses soberanos, né? E por conta de que uns querem então os seus direitos e os outros não querem dar os direitos, acontece então toda a perseguição. As primeiras pregações cristãs passaram despercebidas, mas quando a massa popular demonstrou entender o elevado alcance da nova doutrina, começaram as lutas acerbas. De culto livre em suas manifestações, o cristianismo passou a ser rigorosamente fiscalizado. Dizia-se que nossas células eram originárias de feitiçarias e sortilégios. Em seguida, como se verificaram pequenas rebeliões de escravos nos palácios nobres da cidade, nossas reuniões de preces e benefícios espirituais foram proibidas. As agremiações foram dissolvidas à força. Em vista, porém, das garantias de que gozam as cooperativas funerárias, passamos a nos reunir alta noite no âmago das catacumbas. Ainda assim, descobertos pelos sequazes do imperador, nossos núcleos de oração têm experimentado pesadas torturas. Então, assim começa, né? Começam essas perseguições naquela era, então, do cristianismo, que estava começando a ganhar terreno em outras nações. E aí, então, o Júlio, né, ouvindo tudo aquilo, fala: é horrível tudo isso, exclamou o centurião compungido. E o que admira é haver funcionários dispostos a executar determinações tão injustas. O Júlio está indignado, fala assim, meu Deus, e ainda tem gente que é capaz de fazer o que eles mandam, né, de levar esse povo ao circo. Apolodoro sorriu e acentuou. A tirania contemporânea tudo justifica. Não levais vós mesmo um apóstolo prisioneiro? Agora o Apolodoro chama a atenção para o Júlio. Fala assim, a tirania consegue encontrar justificativa para tudo. Inclusive, preste atenção, Júlio, não é você que está levando um prisioneiro cristão? Entretanto, reconheço que sois dele um grande amigo. A comparação do velho e arguto observador fez empalidecer ligeiramente o centurião. Sim, sim, murmurava ele, tentando explicar-se. Paulo de Tarso, todavia, reconhecendo a posição e o embaraço do amigo, acudiu esclarecendo. Então, olha isso. Apesar da realidade ser mostrada naquele momento, né, talvez com toda a delicadeza, porque ele mesmo fala, né? Mas eu reconheço que você é um amigo de Paulo, tenho carinho por ele. E aí Paulo vê que o Júlio entrou realmente numa posição ali bem delicada. E aí ele mesmo, Paulo, corre em defesa, né, do Júlio. Mas a verdade é que não fui encarcerado por malvadez ou inópia dos romanos, desconhecedores de Jesus Cristo, mas por meus próprios irmãos de raça. Aliás,
tanto em Jerusalém como em Cesareia, encontrei a mais sincera boa vontade dos prepostos do império. E realmente foi verdade, né? Paulo, através da simpatia que os romanos, né, acabavam conquistando, né, ou criando por ele, acabavam beneficiando. Tanto é que foi isso que livrou Paulo, já da morte, talvez, lá em Jerusalém. Em tudo isso, amigos, responderam às injunções do serviço do Mestre. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Então, o Paulo está falando, não se preocupe, isso daí não é porque o romano ou os judeus, né? Isso é uma característica do discípulo do Cristo, que vai enfrentar as dificuldades da grande multidão que não quer sair, não quer entender. Os interlocutores entreolharam-se satisfeitos. A explicação do apóstolo vinha elucidar completamente o problema. O grupo numeroso alcançou Alba Longa, onde novo contingente de cavaleiros esperava o valoroso missionário. Então, olha isso, durante essa conversa, né, ainda assim chegaram em outro local e mais gente, mais cavaleiros esperando o apóstolo Paulo chegar. A mensagem, né, a notícia já tinha corrido antes, como já foi dito. Já disseram por mensageiros, né, que Paulo, o apóstolo dos gentios, estava sendo conduzido até Roma. Por isso tanta gente estava esperando ele em cada localidade que ele chegava. Daí até Roma, a caravana moveu-se mais vagarosa, experimentando sublimadas sensações de alegria. Paulo de Tarso, muito sensibilizado, admirava a beleza singular das paisagens desdobradas ao longo da Via Ápia. Mais alguns minutos e os viajores atingiam a Porta Capena, onde centenas de mulheres e crianças aguardavam o apóstolo. Era um quadro comovente. Então eles já estão chegando praticamente em Roma, né? E cada vez mais, olha como fala, centenas de mulheres e crianças esperando o apóstolo. O cortejo parou para que os amigos o abraçassem. Eminentemente emocionado, o centurião acompanhou a cena inesquecível, contemplando anciãs de cabelos nevados osculando as mãos de Paulo com infinito carinho. Então, olha, imagine, vamos nos lembrar, né, do início dessa viagem da prisão de Paulo. A partida lá, né, em Cesareia ou logo em seguida na cidade seguinte, já foi marcada por essa multidão que veio trazer, né, o seu reconhecimento a Paulo, as despedidas e tudo mais, por todos aqueles que já tinham conhecido ele. E agora, chegando em Roma, centenas também vindo ao encontro dele e não conheciam ele, mas por conta das cartas, por conta das mensagens que chegaram antes, todos ali estavam querendo conhecer quem era esse grande missionário de Jesus, né? Então, olha como Paulo realmente se converteu a ponto de, numa única encarnação, ele ter feito tanta coisa errada e, ao mesmo tempo, se redimido tanto. O apóstolo, enlevado naquelas explosões de afeto, não sabia se havia de contemplar os panoramas prodigiosos da cidade das sete colinas, se paralisar o curso das emoções para prosternar-se em espírito, num preito justo de reconhecimento a Jesus. Mais uma vez, voltando também a atenção para a gente lembrar, Paulo em nenhum momento acha que tudo aquilo é mérito dele. O tempo todo, ao invés de ele se sentir orgulhoso, o quanto ele é querido, ele o tempo todo ele enxerga que tudo aquilo é por amor a Jesus. Ele estava simplesmente sendo um, um mensageiro da mensagem do Cristo. E por conta da sublimidade do próprio mestre é que todo aquele movimento estava acontecendo.
Obedecendo às ponderações amigas de Apolodoro, o grupo dispersou-se. Roma inteira banhava-se suavemente no crepúsculo de Opalas. Então, ó, eles chegaram em Roma. E, por pedido do próprio Apolodoro, para dispersar o grupo, para também não chamar tanto a atenção, né, dos governantes ali. Brisas cariciosas sopravam de longe, balsamizando a tarde quente. Considerando que Paulo precisava de repouso, o centurião resolveu passar a noite numa hospedaria e apresentar-se com os prisioneiros no dia imediato ao quartel dos pretorianos, depois de refeitos da longa e exaustiva viagem. Então, olha a consideração, né, de Júlio, achando que ao invés de direto, né, apresentar os prisioneiros, fez com que eles passassem uma noite para se restabelecer, para descansar, né? Somente na manhã seguinte compareceu perante as autoridades competentes, apresentando os acusados. Feliz expediente aquele, porque o ex-rabino sentia-se perfeitamente reconfortado. Na véspera, Lucas, Timóteo e Aristarco separaram-se dele a fim de se instalarem na companhia dos irmãos de Ideal até poderem fixar a sua posição. Então aí Paulo segue como um prisioneiro e Lucas, Timóteo e Aristarco, que acompanharam em toda a viagem, foram então, na verdade, se encontrar com os cristãos de Roma. Se instalaram, né, com eles até decidir o que ia acontecer com Paulo e com eles mesmos, né? O centurião de Cesareia encontrou no quartel da Via Nomentana altos funcionários que podiam perfeitamente atendê-lo, com referência ao assunto que o trazia à capital do império. Mas fez questão de esperar o general Burrus. Olha isso. Então, já de pronto, o Júlio encontrou com alguns, né, funcionários que poderiam já dar a condução aos prisioneiros, né? Mas ele resolveu, fez questão de esperar um determinado general, que se chama General Burrus, amigo pessoal do imperador e conhecido por suas tradições de honestidade, no intuito de esclarecer o caso do apóstolo. Então ele procurou alguém que fosse um pouco mais esclarecido, um pouco mais honesto, né, íntegro moralmente, para poder de alguma maneira beneficiar, ver se ele conseguiria beneficiar o próprio Paulo dali para frente. O general o atendeu com presteza e solicitude e ficou suficientemente informado da causa do ex-rabino, tanto quanto dos seus antecedentes pessoais e das lutas e sacrifícios que vinha amargurando. Prometeu estudar o caso com o maior interesse, depois de guardar solícitos pergaminhos remetidos pela justiça de Cesareia. Na presença do apóstolo, afirmou ao centurião que, caso os documentos provassem a cidadania romana do acusado, porque vocês se lembram também lá atrás, em determinados momentos, quando Paulo diz, porque Paulo é hebreu, né? Porque nasceu no meio do povo romano, mas por algum motivo ele tinha a cidadania romana. E isso livrou ele, em determinados momentos, de piores movimentos por parte das acusações. Tanto pelo fato de ele ser hebreu, perante o povo hebreu, ele tinha o direito, né, de falar ou de se defender, quanto ao fato de ele também ser romano, ele não poderia ser conduzido como os outros. Ele também tinha algumas particularidades com relação aos seus direitos. E agora o que o próprio o general que recebeu ele, né, falou assim: se realmente for comprovado o que ele afirma, né, que ele tem cidadania romana, ele poderia gozar de vantagens da custódia libera. Quer dizer, se ele for cidadão romano de fato, ele pode, até o julgamento dele, não ficar preso. Ele pode ter uma certa liberdade, esperar, né, o próprio julgamento sem a necessidade de estar dentro da cadeia.
passando a viver fora do cárcere, apenas acompanhado por um guarda, até que a magnanimidade de César decidisse o seu recurso. Paulo foi recolhido à prisão com os demais companheiros como medida preliminar ao exame da documentação trazida. Júlio despediu-se comovido. Os guardas abraçaram o ex-rabino contristados e respeitosos. Os altos funcionários do quartel acompanharam a cena com indisfarçável surpresa. Prisioneiro algum havia ali entrado até então, com tamanhas manifestações de carinho e de apreço. Depois de uma semana, em que lhe fora permitido o contato permanente com Lucas, Aristarco e Timóteo, o apóstolo recebia ordem para fixar residência nas proximidades da prisão. Então, olha isso, depois de uma semana, então confirmaram que Paulo realmente tinha cidadania romana e por isso ele poderia sair do cárcere. E ele então recebia a ordem para poder se instalar em alguma residência nas proximidades da prisão, mas não precisaria ficar preso. Privilégio conferido pelos seus títulos, embora obrigado a permanecer sob as vistas de um guarda policial até que o seu recurso fosse definitivamente julgado. Auxiliado pelos confrades da cidade, Lucas alugou um aposento humilde na via Nomentana, para lá se transferindo o valoroso pregador do Evangelho, cheio de coragem e confiança em Deus. Então, a partir desse momento, Lucas então aluga, né, um local na via Nomentana, ali perto da prisão, e então Paulo foi transferido e começou a morar nesse local. Longe de esmorecer diante dos obstáculos, continuou redigindo epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. Então, olha isso, Paulo em nenhum momento aí deixa de trabalhar. Então, ele agora morando fora do cárcere, mas continua com a ideia de seguir redigindo cartas consoladoras e esclarecedoras, né, às comunidades distantes. Então, levando o estímulo a todos os povos por onde ele tinha passado e provavelmente a outros onde ele sentia a necessidade de estimular ou de deixar algum recado. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos 3 companheiros procurassem trabalho, para não serem pesados aos irmãos, explicando que ele, Paulo, viveria do pão dos encarcerados como era justo, até que César pudesse atender ao seu apelo. Então, olha aí Paulo resolve, então, que Lucas e os outros têm que trabalhar. E ele, apesar de estar liberto, ele iria comer dentro da prisão, junto com os outros prisioneiros, né? Assim o fez, de fato, e diariamente lá se ia às grades do calabouço, onde tomava sua ração alimentar. Aproveitava então essas horas de convivência com os celerados ou com as vítimas da maldade humana para pregar as verdades confortadoras do reino, ainda que algemados. Todos o ouviam em deslumbramento espiritual, jubilosos com a notícia de que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Eram criminosos do Esquilino, bandidos das regiões provincianas, malfeitores da Suburra, servos ladrões entregues à justiça pelos senhores para a necessária regeneração, e pobres perseguidos pelo despotismo da época, que sofriam a terrível influência dos vícios da administração. A palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemon. Então, olha isso, até foi nesse momento que Paulo então conheceu esse um dos encarcerados
que tinha nome de Onésimo. E por que aqui o Emmanuel, né, cita o Onésimo? Porque é um escravo, né, que regenerado, que passou a história do cristianismo, né? Ele foi, então, de certa forma, imortalizado na história do cristianismo, porque ele está citado na carta de Paulo a Filemon. Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver justamente dentro da carta de Paulo a Filemon, aqui, ó, rogo-te por meu filho Onésimo, que eu gerei nas prisões. Então, olha aqui, falando de um escravo que gerou um filho nas prisões, e aqui nós estamos dentro da Epístola de São Paulo, apóstolo, a Filemon. Então, capítulo único. Então, aqui, né, nesses momentos é que Paulo, então, conhece o Onésimo. E é onde ele, então, dentro de todo esse contexto, estão várias coisas que a gente vai encontrando nas cartas de Paulo. Se a gente for no Evangelho, nas cartas destinadas a todos esses povos que ele plantou a semente do Evangelho, né, ou inaugurou a primeira igreja. Então, a todos esses povos antigos ali, Filipos, os Tessalonicenses, a Filemon, a próprio Timóteo, Paulo escreve uma carta a Timóteo. Paulo escreve uma carta, inclusive, que não é reconhecida no meio cristão, pelo menos pela maioria dos teólogos, né? Que as cartas de Paulo, a carta que é escrita aos Hebreus, ela não é reconhecida como sendo de Paulo por boa parte dos estudiosos, né, da teologia. Mas no capítulo de hoje, nós não vamos conseguir terminar o capítulo de hoje, não. Nós estamos aqui no item 31 e ainda tem uma boa parte do capítulo aqui. Então eu acho que por hoje até vamos parar por aqui, porque se também a gente avançar muito, aí na semana que vem a gente vai ter pouca coisa para a gente conseguir concluir. Mas só para fazer um resumo, né, do de hoje, essa questão da chegada em Roma, eu acho que o que me chama a atenção é muito essa questão do quanto de cristão que já existia nesses locais mais distantes, pelo próprio esforço de Paulo, pelas próprias cartas que ele, por inspiração divina também, foi como foi dito num capítulo atrás, né? Para que ele utilizasse os recursos, né? As potências do Espírito para poder fazer alcançar as nações. Então, o quanto que isso foi eficiente, mesmo para levar o auxílio aos povos por onde ele tinha passado, quanto para adiantar, né, a mensagem da Boa Nova para os outros locais onde ele ainda nem tinha passado. Então, um exemplo disso é exatamente a carta aos Romanos. Então, Paulo resolve escrever a carta aos Romanos antes de ir a Roma, e quando ele está chegando lá, ele já está rodeado de cristão por conta. Não, a gente também não pode se esquecer que isso não se dá única e exclusivamente às cartas dele nesses povos. Porque também lá atrás a gente ouviu falar que Áquila e Prisca também tinham projetos de levar a Boa Nova a Roma. Então, outros cristãos também se mobilizaram e acabaram se deslocando para esses outros locais para poder também continuar fazendo o serviço, a tarefa cristã. Mas Paulo, por que Paulo era tão conhecido? Por que ele estava sendo tão bem recebido? Por conta desse esforço que ele fez e das cartas, das epístolas. E agora, então, mais uma vez citando mais um dos trechos, né, das cartas. Isso, eu acho que esse livro cada vez mais nos estimula a agora sair daqui, né, porque já nós estamos acabando o livro, mas ir na leitura dessas cartas que Paulo fez a essas comunidades. Porque se essas cartas despertaram tanto, né, o cristianismo no coração de tantas pessoas,
ele também é digno, né, de nota para tudo que nós temos que fazer também na nossa busca, no nosso estudo constante aí do cristianismo. E inclusive o que nós vamos ver no final desse capítulo, na semana que vem. A carta de Paulo aos Hebreus, se a comunidade cristã tinha dúvidas, quem é que escreveu? Emmanuel, através do Chico Xavier, nos confirma. Paulo foi quem escreveu a carta aos Hebreus. Inicialmente, porque os hebreus foram o povo da própria raça de Paulo, e o povo onde o Paulo encontrou a maior dificuldade durante toda a vida dele, porque a luta dele constante foi contra os hebreus que não entendiam a mensagem do Cristo e atacavam a Paulo, atacavam da mesma maneira que ele atacou também, né? Mas em determinado momento, que nós vamos ver na semana passada, ele entende, a pedido de um hebreu também, que fala assim, mas escreva algo para o seu povo. E aí é que ele resolve escrever essa carta que ele escreveu também com todo o coração, para deixar para a posteridade. E que inclusive foi alvo de estudo nosso, né? Lá no NEP Paulo de Tarso, há pouco tempo. E inclusive esse último estudo de um trecho da carta de Paulo aos Hebreus está lá no canal do NEP. Vale a pena, para quem tiver interesse, ir atrás e pesquisar, estudar, porque realmente é muito interessante tudo isso que Paulo nos traz, principalmente, né, com o auxílio desses estudiosos que nos auxiliam na interpretação, né, da palavra, do evangelho e dos próprios textos sagrados e das próprias cartas de Paulo. Certo? E por hoje, então, vamos encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta no item 31 e a gente encerra esse capítulo na semana que vem. Alguma dúvida, alguma Sim. observação? Eu queria falar que eu acho muito bonito de ver que o Paulo ele não para nunca, né? Assim, independentemente da situação que ele tá, porque às vezes a gente se pega em situações falando assim, nessa situação que eu tô, eu não tenho como fazer mais nada, eu não tenho mais como ajudar. E ele É, dá um jeito de ajudar, independentemente da situação que ele tiver, ele passa a palavra, né, para os presos, ensina o evangelho ali, então ele dá um jeito, independentemente de onde ele esteja, né? essa é uma grande lição, né, Bruna? Não, ele não deixava de encontrar oportunidade de continuar fazendo. É, E foi como você oportunidade. falou, foi nas prisões por onde ele passou, tanto na palavra para passar para os presos, quanto na escrita das cartas, nas horas que ele tinha, Uhum, quanto no exemplo da semana passada. No dilúvio, lá na tormenta, né, no furacão que eles uhum, pegaram na água, na embarcação, ali mais uma vez ele também encontrou oportunidade para pregar o evangelho. é verdade. Então, não tem. Nós não temos desculpa, Bruno. Não tem tempo ruim, tem Não que tem. achar a oportunidade e ver que sempre dá para fazer alguma coisa, né? É isso aí. Que ele nos inspire cada vez mais, certo? Uma ótima semana para todos, então. Boa Boa semana, noite. gente. Boa Até noite, mais. viu? Obrigada por me Ádila, tchau, Tchau, Bruna, tchau. tchau, Gandolfo. Até Tchau, mais, Agatha. Adila, Boa Gandolfo, noite. Boa Bruna, noite, Eva. pessoal.